Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre a cultura do medo. Eu sou Pedro Luiz. E eu sou Alexandre Ferreira. Alexandre, do que você tem medo? Eu tenho medo do medo que dá, como dizia a música do... Lenine. Lenine. Eu tenho medo de ter medo, como diz a música do Legião Urbana. Essa daí é uma boa também. Que é uma música da hora. Na verdade, todo mundo tem um medo ou outro, mas, lógico, nós vamos falar de medo. O programa de hoje vai tratar sobre o assunto, mas a gente também vai tratar sobre um problema sério que é, nos nossos tempos, eu acho que aqui no Brasil também, não é, Alexandre, que é a cultura do medo. Tem gente interessada em fazer com que a gente tenha medo. Mas tudo isso depois, né, Alexandre? Agora não. Eu queria saber se você vai fazer o juramento dos lanternas amarelas aí, na abertura. No dia mais claro, na noite mais densa, todo mal sucumbirá ante a minha presença. Eu sei dos lanternas verdes, os lanterna amarela, qual que é? É do Sinestro, não é? O lanterna verde é o que combate o lanterna amarela, que é o medo e a coragem, né? É lógico, o amarelo é a cor do medo lá pros lanternas verdes. Gente, alguém que não lê quadrinho vai estar entendendo muito o que a gente tá falando, né? Desculpa, gente que não lê quadrinho, vocês precisam se informar melhor. Esse aqui, né? Você mandou, no dia mais escuro, na noite mais brilhante, sinta meus medos se tornarem uma luz cortante. Todo aquele que o correto tentar barrar, arderá em chamas quando o poder de Sinestro enfrentar. Nossa! Bonito, rimado. Bonito. É legal, mas você que me mandou isso aqui, eu não lembrava não, rapaz. Esses juramentos dos Lanternas Verdes são muito legais, né? Sobretudo eu gosto mais quando as traduções eram rimadas, porque depois tiraram as traduções rimadas. Ficou meio sem graça. E é legal essa mitologia dos lanternas verdes. Mas não é essa a pauta, né? Não. A gente podia fazer uma pauta, né? Hoje a gente vai ter uma conversa sobre toda a mitologia dos lanternas verdes. Eu sou Hal Jordan. Eu sou o Jon Stewart. Aê! É nóis, mano. Vamos falar de coisa séria. Tem jogo hoje. Vamos falar de coisa séria, vamos pro jogo. Ou seja, vamos continuar na zoeira aqui. A gente tá aqui pra zoar, meu irmão. Você quer ouvir a gente falar coisa séria, vem na missa, que na homilia a gente é sério. É verdade. Liturgicamente correto e não viramos memes. Vamos ver porque, olha, o jogo hoje tem a ver com isso. De virar meme? O jogo hoje, Pedro, que é por minha conta... Antes de ir pro jogo, eu vou falar, eu vou acrescentar um medo meu, pode ser, não? Virar meme. Eu tenho medo de virar meme, já pensou, cara? Que coisa triste. Olha, eu acho que é quase inevitável. Um dia eu acho que eu viro meme, viu, Pedro? Esse medo eu já abri mão, já. Olha, Senhor, me ajude, por favor. Vamos lá, então. Posso propor o jogo? Deve. Muito bem, então o jogo hoje é lá na Grécia. Não. Tu vais provar dos teus próprios venenos, Pedro Luiz. Vamos lá, manda então. Explica aí o que é o lá na Grécia, Alexandre. Lá na Grécia consiste em nos transportarmos para uma diocese, uma cidade imaginária, onde acontecem coisas inusitadas. E eu vou propor algumas situações e o Pedro vai ter que escolher entre uma situação ou outra, e eu posso te garantir que nenhuma delas é boa assim não, viu? Então vamos lá. Fui transferido para a Grécia, desembarquei. Cheguei lá, o bispo falou, Pedro, vamos lá. Aí o bispo falou, Pedro, você vai ajudar numa paróquia. Ok. E você você foi para a paróquia lá, designada, e chegando na missa, era uma daquelas paróquias, Pedro, onde costuma-se, na hora da comunhão, distribuir pão para as crianças, assim, praticamente na mesma fila. Né? E hoje se diz que essa é uma prática antilitúrgica, certo? Sim. E aí, as suas opções são... Primeiro,
proibir a distribuição do pão, mesmo sabendo que as crianças daquela paróquia, quando isso acontece, elas choram por dias consecutivos. Assim, é uma choradeira. E outra, os pais até deixam as crianças na igreja para elas pararem de chorar, é que elas vão buscar as crianças. Porque assim, elas acham elas ficam na igreja inadmissível. Como é que é? Elas ficam na igreja? Os pais deixam as crianças até parar de chorar. Porque os pais pensam assim, o padre que fez a criança chorar, então ele que fica aí tomando conta delas. Tá bom. Certo? Essa é uma opção. A outra opção é distribuir o pão. Certo. E saber que quando o bispo souber disso, ele nunca mais vai deixar você botar os pés no território da Grécia. Você vai ser persona não grata naquele território, porque o bispo ele tem um poder especial. Comodato, tem um poder com o Estado, e ele tem o poder de deixar as pessoas entrarem e saírem daquele território ali, daquelas cidades que fazem parte da diocese. Ou seja, então, eu seria exilado por causa de um pãozinho. Você vai ser exilado por causa que você quebrou a regra solene litúrgica de distribuir pães na hora máxima, que é a distribuição da Eucaristia. Exatamente. Rapaz, vamos lá. Enquanto você falava o primeiro, eu pensava aqui nas soluções, né? Eu vou fazer uma pergunta, porque aí você me responde ou não. Os pais deixam as crianças na igreja, as crianças chorando. Quero pão, é isso? Não, é chorando porque você não deu pão. É irremediável, não adianta você dar pão. E ficam chorando o tempo todo. Você já fez, por exemplo, se eu toco violão, aí eu resolver tocar violão, as musiquinhas, fazer uns truques de mágica, elas der risada. Não vai remediar mais. Não remedia. Não. E a outra ser expulso da diocese. Porque eu dei pão. Exatamente. Caramba, Alexandre. Bebe do sou teu mal, próprio né? veneno. É mal que me desejas. Ai, rapaz. Olha, eu não ia aguentar ver as criancinhas chorando, não. Mas, assim, eu não poderia transferir a distribuição do pão para outra hora? Tipo, terminou a comunhão, distribui pãozinho? Pedro Luiz, você quer eu tô moleza, tentando, você senta no pudim. Eu tô tentando furar o bloqueio aí, né? Não, decida-se. Não pode. Não pode. Ai, rapaz. Mas qual a idade dessas crianças? 5 anos de idade. 5 anos? Pra baixo. 5 pra baixo? Ai, meu Deus do céu, rapaz. Tem um documento falando para evitar de distribuir esses pãezinhos, né? Na hora da comunhão. Porque elas podem confundir uma coisa com a outra. Mas no fim não é o mesmo pão, né? Porque o pão da Eucaristia é água e farinha, é o pão ázimo. E o pão que distribui para as criancinhas geralmente é uma bisnaguinha, é pão francês, alguma broa. Não é igual. Eu acho que manteria ali o mistério. As crianças ficam inconsoláveis, Alexandre? Inconsolável. Choram por dias, coitados. E os pais tanto deixam lá, padre, agora quem pariu o Mateus que o embale. Exatamente. Caramba. Olha, nossa, que terrível. Que sofrimento, meu Deus do céu. Isso de bate-pronto não pode ser assim, Alexandre. Manda essas perguntas com um dia antes, meu Deus do céu. Aí você faz um embasamento teológico. Eu não arriscava. Rapaz, o que eu faço? Eu não ia aguentar ver as crianças chorando. Eu sou carinhoso com criança. Eu ia dizer, senhor bispo, olha, aqui o senhor tem que usar um pouco de misericórdia. As crianças estão inconsoláveis, chorando por semanas aqui. E olha,
é um caso especial, a gente não está distribuindo a Eucaristia para as crianças, há confusão, eu prometo que eu vou explicar para elas que não é a comunhão. Mas eu ia distribuir para as crianças, eu não ia conseguir. Eu sei que é errado, mas eu não ia conseguir, não. Eu dava pão para as crianças, eu alimentava o comércio da padaria local, não ia conseguir, não ia conseguir. Eu pensei aqui, ia falar, não, eu ia explicar depois, mas não dava certo. Eu daria toda atenção e carinho e conversar, mas não dá, não. Vai pra outra diocese. Eu volto pra minha arquidiocese de São Paulo. Tenho certeza que Dom Odilo me acolhe bem. Sempre vai ter um bispo misericordioso que vai acolher. E você faria qual? Sem dúvida eu dava pão pras crianças. Eu dava até com geleia. As crianças não chorar, rapaz. Eu não tenho nenhum problema com crianças chorando na igreja, é verdade mesmo. Eu falo, deixa chorar, a casa é delas, deixa correr. Se eu fosse uma criança de 3 anos de idade num corredor de igreja, eu também ia querer correr pra lá e pra cá. Mas eu não ia aguentar, não. Passar geleia, não, né? Mas... Eu tento abstrair. E tem outro? Muito bem, você aguenta mais um? Vamos mais um, tá bom. Eu sofri muito nesse, meu coração pesou, mas vamos lá. Acho que o próximo você vai sofrer menos, mas talvez seja um pouco mais complexa a situação. Lá vem. Complexidade é você que manda pôr tênis no fio de alta tensão e tudo mais. Vamos lá, então você está lá na Grécia, conseguiu passar por este dilema terrível, né? Essa superação com emocional. O pãozinho com as crianças, emocional. E o bispo gostou das soluções que você deu e entendeu o seu lado, tanto, Pedro, que me nomeou coordenador de pastoral. Melhor, ele te nomeou interventor da diocese para um caso muito específico. Ei, lá vem. Alexandre. Com grandes poderes. Porque o que está acontecendo na diocese da Grécia? Começou uma moda dos padres, e não é só um não, são vários padres, estão dando bênção do Santíssimo com drones. Alexandre! Então, e aí você vai começar a ir nas paróquias, ver o que está acontecendo e tomar as medidas. Né? E a primeira paróquia que você chega... na paróquia do padre, que foi a sua inspiração vocacional. Foi transferido para a Grécia também. Foi transferido para a Grécia. Igrejas também. Irmãs. Tá bom. E ele tá com drone. E ele tá dando bênção com drone. E aí, opção número 1. Você excomunga o padre. Excomunga? Excomunga. É esse o termo? Nossa. É o poder que você tem nessa medida. Saul Goodman, se você estiver ouvindo aí, abraço. Vai. E esse padre, ele é venerado pela comunidade e tem sérios problemas cardíacos. Mas, afinal de contas, lei é lei, bênção com drones é algo abominável e você tem que ser exemplar. Você não pode fraquejar no primeiro padre, na primeira visita. Certo? Dura lex sed lex, vai. Exatamente. E a outra opção você cria um ritual diocesano com bênção de drones. Aí você vai fazer uma pesquisa teológica, tentando diminuir os abusos, tentando mostrar que isso assim não é algo tão absurdo, porque afinal de contas os drones são uma tecnologia irreversível. Cedo ou tarde alguém vai ter que fazer isso e vai ter que regular o uso na liturgia. Já fizeram até podcast sobre isso, né? Ixi, tá bombando. Foi a coqueluche da Páscoa, foi a bênção do Santíssimo com drone. Então você tem essas duas opções. Ou eu vou lá e excomungo, eu tenho que excomungar o padre. Eu não posso simplesmente falar, senhor, eu tenho que parar com isso?
Não, você tem que excomungar e ele tem problemas cardíacos e é amado pela comunidade. E o outro, regulamentar essa questão do drone. Fazer o ritual diocesano de bênção com drones. E o padre é o padre, meu exemplo de vocação. É. Pois é, então. Vai ter que ser um dilema bem dilemado, né? Então, ó, quando é a minha vez, eu não faço assim. Você foi mal agora. Foi muito mal. Peraí, deixa eu beber uma água, peraí. Olha, primeiro, eu trabalho ultimamente trabalho assim, em algumas questões pontuais aqui da nossa vida da igreja com o padre que é a minha inspiração vocacional. E eu tenho um carinho grande por ele, fora do comum, padre José Arnaldo Juliano dos Santos, que é o padre que cuida aí do mosteiro... Um abraço, Zé Arnaldo. É o Zé Arnaldo, que cuida aí do mosteiro de Frei Galvão. Ele não faria uma loucura dessa, né? A gente conhece ele bem, ele é um padre muito sério. Mas vamos supor, né? Vamos pôr o Zé aí nessa... É outro Zé Arnaldo. É outro Zé Arnaldo, né? Olha, mas na hora que você falou, me vem ele à cabeça, me vem o carinho que eu tenho por ele, me vem ali sabe, o afeto que tenho, a memória que tenho. Eu não seria capaz de fazer isso. Eu seria capaz de chegar, conversar e falar, pô, não faça isso, que é isso, Zé, que ponto e tal. Mas excomungar esse padre em específico, eu não consigo fazer homilia na frente dele, eu acho. De tanta vênia que eu tenho por ele. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, olha, por questões humanas e pelo carinho que eu tenho por ele, eu falaria, olha, isso é uma questão irreversível, vamos desenvolver aqui um rito para os drones na liturgia, se o bispo me desse total liberdade, assim... Olha, eu tô fazendo duas coisas erradas em dois dilemas que você me pôs. Mas é a questão da amizade, né? Nós não vos somos servos, vos chamo de amigos de Jesus. E essa questão da amizade vale muito. Eu não conseguiria, não. Eu iria falar, olha, tá errado... Eu esbravejaria, olha o que você tá me fazendo fazer, mas vamos desenvolver porque pelo jeito é uma questão irreversível e tudo mais e encontraria embasamento teológico, canônico, qualquer coisa assim, mas eu não conseguia não. Sim, mas eu não faria nada com drone, viu? Já vou dizendo. Você vai fazer o ritual, mas não vai usar a bênção. De jeito nenhum, nada com drone de igreja. Mas porque eu gosto tanto da minha referência vocacional, eu seria capaz de pensar assim. Mas minha referência vocacional, se ouvir esse programa, porque ele não né, não vai ouvir, mas se ouvir, ele me puxa a orelha. Pedro, me excomungue, né? É capaz mesmo. É capaz. Conhecendo ele falar, você deveria me excomungar. Me excomungue e resolva o problema. Pois é, porque isso é um absurdo, né? Mas tá bom. E você, Alexandre? Vai! Então, você sabe que agora, relendo aqui o dilema, eu lembrei que, não sei se você sabe, mas o microfone, a amplificação, ela já foi também execrada, né, na liturgia. Eu fico imaginando essas inovações quando surgiram, né? Telão, por exemplo. E violão. Violão não podia, né? Violão não podia. Rapaz, se não pudesse tocar violão na missa, eu não tava aqui hoje. Vocês não teriam dois padres. Porque a minha vocação sacerdotal passa também pelo fato de tocar violão nas missas dominicais. Acho que você também, né, Alexandre? Justamente, eu sou desses. E teve um tempo que o violão era proibido, né? E hoje não é mais o violão, é o drone, né? É engraçado que a gente grava um podcast falando da tecnologia do drone pra substituir o motoboy e vai substituir padre antes. Será que lá na Grécia ouviram o nosso programa e resolveram fazer isso, hein? Será? É, Agora,
Vamos falar a verdade, tem uns padres aí que acho que se tirar e colocar um drone no lugar, talvez a paróquia vai melhor. Eu vou tirar isso, Alexandre, pelo amor de Deus. Vamos pro tema, meu. Pelo amor de Deus, senão a gente vai sair preso daqui. Vamos pro tema. Nosso medo mais profundo não é o de sermos inadequados. Nosso medo mais profundo é que somos poderosos além de qualquer medida. É a nossa luz, não as nossas trevas, o que mais nos apavora. Nós nos perguntamos: quem sou eu para ser brilhante, maravilhoso, talentoso e fabuloso? Na realidade, quem é você para não ser? Você é filho do universo. Se fazer pequeno não ajuda o mundo. Não há iluminação em se encolher para que os outros não se sintam inseguros quando estão perto de você. Nascemos para manifestar a glória do universo que está dentro de nós. Não está apenas em um de nós, está em todos nós. E conforme deixamos nossa própria luz brilhar, inconscientemente damos às outras pessoas permissão para fazer o mesmo. E conforme nos libertamos do nosso medo, nossa presença automaticamente libera os outros. O tema do programa de hoje é sobre o medo e ele fala, o texto que a gente acabou de ouvir, do medo só no final. E é conforme nos libertamos do medo que a nossa presença automaticamente libera os outros. O texto que você acabou de ouvir é de autoria do Madiba, Nelson Mandela, que foi preso por anos, mas em 1994, com esse discurso, tornou-se ou tomou posse como presidente da República da África do Sul. Nelson Mandela, Madiba, 1994. E dizia: conforme a gente vai se libertando do medo, a nossa falta de medo vai liberando os outros do medo. Que fantástico, Alexandre. Obrigado pela sugestão. Nunca tinha lido esse texto. Textão e de uma situação, talvez, historicamente, um dos momentos mais significativos de vencimento do medo mesmo, né? Que o medo foi derrotado porque a África do Sul saía de uma situação de apartheid e se consolidava como uma república mesmo democrática e com toda essa carga de ter um presidente negro da representação do quilate de um Nelson Mandela. Existem pessoas que a gente tem que ser muito grato a Deus ou a qualquer divindade que você creia, ou mesmo à vida, por a gente ter conseguido viver no mesmo período que essas pessoas. O Nelson Mandela é um desses, não é, Alexandre? Pode que crer. Venceu o medo, que venceu a perseguição, que ficou anos a fio preso, isolado, e de repente volta e se transforma num agente transformador. Pode parecer meio redundante, mas é um fato, isso é verificado, é algo que se viveu na história, e como é bom partilhar ou viver no mesmo período histórico que uma pessoa como o Mandela. E nesse sentido, o exemplo de África do Sul, que é um exemplo do pior medo que existe, né, Pedro? Que é o ser humano com medo de outro ser humano, que leva a uma violência, que leva a uma segregação e leva a uma cisão, né, uma divisão da sociedade, de modo que você não pode nem falar mais em sociedade, né? Dissociedade, né? Um grupo dissociado. Porque as pessoas já não se reconhecem como iguais, não conseguem confiar no outro. E ele termina o texto falando que quando você se libera do seu medo, você liberta os outros, porque você dá essa oportunidade do outro ser quem é e reconhece o outro, essa possibilidade de ser quem é, e não um agressor, alguém que de alguma forma vai te prejudicar só
porque é diferente de você, né? Eu acho que isso que a gente tá falando agora podia estar no final, mas como a gente vai na loucura nessas gravações, né, Alexandre? Eu lembro, por onde passei no Heliópolis, que né? Sempre há o medo, olha, vamos fazer isso, não vamos nos embrear por aqui ou não vamos passar com a procissão nesse lugar ou não vamos, e como a coragem é contagiante, e ela é sinérgica, um alimenta o outro, né? Eu lembro que uma vez, numa situação, eu falei, vamos ou não vamos? Padre, se o senhor for, a gente vai. E eu lembro assim de dizer, não, se vocês forem, eu vou. E no final, vencido esses pequenos medos, dissemos juntos quase, então vamos. Essa coragem ou esse vencer o medo é algo contagiante e vai tomando conta de verdade. Mas isso deveria estar mais no final. Ô Alexandre, você tem medo, algum medo em específico ou não? Antes da gente entrar na questão de cultura do medo, eu falei lá do Renato Russo e você do Lenine, mas você tem algum tipo de medo específico ou não? Tenho, e tem bastante a ver com isso que você tá falando aí. Que a gente que veio da quebrada, que foi padre de periferia, Sim. é padre de periferia, né? Sim. Quando você perguntava se eu já tinha medo, eu lembro de, por exemplo, já ter estado em algum bairro mais central, à noite, assim, de ruas desertas, sabe? Aquele lugar que você não vê ninguém na rua e você pensa, vixe, aqui se aparecer um bandido, se aparecer um malfeitor, eu tô ferrado. Sim. E aí quando você chega na quebrada, aí você vê movimentação, gente na rua, você fala, graças a Deus cheguei na favela. Não, nessas experiências eu lembro que uma vez, eu não sei onde é que eu tava indo com alguém do Heliópolis, a gente tava indo visitar alguém, uma situação, e a gente se embrenhou numa quebrada, não na nossa, numa outra quebrada, né? E eu lembro da pessoa falar assim, ei padre, aqui é estranho, eu falei, é engraçado, né? Na nossa quebrada a gente não tem medo nenhum, mas na quebrada dos outros é tudo estranho, né? Sim. Tudo... E um medo recorrente de quando você cresce na periferia é de ser também confundido com bandido. Que não é só o medo de encontrar um bandido, é o medo de alguém achar que você é. E acabarem agindo pensando nisso numa exacerbação, né? Num medo demasiado de agir contra você, pensando que você quer fazer o mal, né? Eu confesso que olha, em algumas coisas eu brinco sempre. Na biologia eu me dei bem, porque eu nasci branco, eu nasci alto, eu tenho 1,88 m, Deus me deu a graça de ser padre, então eu tenho uma série de coisas que me tornam, assim, um pouco mais imune ao julgamento externo. Mas eu sempre vejo esses tipos de coisas acontecerem. Eu passei muito por isso. Acho que você também, né, Alexandre? Tomar geral, porque tá saindo no meio do dia, tá saindo de um lugar que é considerado pelos outros suspeitos. E aí a gente fica muito na mão... Olha, eu tenho medo de estar na mão dos outros e não conhecer os outros nos quais eu estou na mão. Porque a gente nunca sabe como é que a pessoa é, se tá bem ou não. E comigo, como eu digo, a abordagem comigo é de um jeito. Mas eu sei que a abordagem com outros, com outra cor de pele, com outra estatura, e que às vezes não tem a mesma situação social que eu, é diferente. E ainda assim eu tinha medo. Tem gente que gosta de, não, quem tem medo de polícia é bandido. Eu não tenho medo de polícia, não é? Pelo contrário, nunca fui maltratado, eu já tive alguns desentendimentos, mas aí acho que é policial novo, que quer ali ser o Capitão Nascimento e tudo mais. Já outro dia eu conto essa história. Mas eu particularmente, eu sinto medo, não só por mim, mas eu sinto medo um pouco associado ao medo que a molecada costuma sentir. E isso é bem triste. É um tipo de medo que eu partilho também, o medo de ser confundido, de ser rotulado. Rotulado a gente né? Mas ser rotulado como algum tipo de bandido. Volta e meia, nós trazemos aqui alguém que é bem queridinho. É queridinho de muita gente, né? Que é o Zygmunt Bauman. Como é que é, Alexandre? O criador do maior bordão de Zorra Total? Tudo é líquido! Tudo é líquido, tudo é líquido.
Zygmunt Bauman, que foi um sociólogo polonês já falecido, ele diz que o medo é o nome que a gente dá às nossas incertezas. Eu não conheço, e logo porque eu não conheço, eu não consigo ali ter uma ideia do que se trata. Aliás, se você está ouvindo aqui, você pode voltar alguns programas atrás sobre as incertezas. É um programa bem bacana que a gente fez, se eu não me engano é o terceiro ou quarto programa. Procura na internet aí antes que saia do ar, hein? E Bauman diz que o medo é o nome que a gente dá às nossas incertezas, aquilo que a gente não conhece, aquilo que é desconhecido e misterioso. Mas também algo que a gente gosta de alimentar na gente, não é? Existe um outro sujeito chamado Bolt que diz que o tema central do século XXI, o medo se tornou base de aceitação popular de medidas repressivas, penais e inconstitucionais. Olha, Alexandre, forte, hein? Sim. Uma vez que a sensação do medo, a gente tem medo, isso justifica práticas contrárias aos direitos, justamente porque se isso vai diminuir o meu medo, é preferível que essas coisas aconteçam. A gente vive essa cultura hoje em dia, você não acha? Eu acho, e é isso que como que é o nome do autor? Bold. O Bolt fala, é muito preocupante, porque antigamente se dizia que o homem era baseado na sua racionalidade, e o medo tem o seu quê de irracional. E pensar que a gente está se organizando enquanto sociedade, a nossa geração é uma geração que se deixa guiar pelo medo, que o medo está indo inclusive à frente da nossa racionalidade, isso é bastante preocupante e faz pensar mesmo, e eu concordo bastante com ele nesse ponto, que muitas das coisas, sobretudo quando a gente fala de lei e de direito ou cerceamento de direitos, que isso é muito verdade. Eu vim apresentando muito a campanha da fraternidade da Igreja Católica no ano de 2018, que fala da superação da cultura de violência. E lá pelas tantas eu sempre dizia isso, olha, a cultura da violência, ela é na verdade fruto ou retroalimentação de uma outra cultura tão grave quanto essa, que é a cultura do medo. Você põe medo nas pessoas, você consegue tomar medidas absurdas para que esse medo seja mitigado. Não é? Bom, a gente é capaz de fazer verdadeiras maluquices por causa do medo, não é, Alexandre? Sim. Você quer ver essa questão? Como a gente reage quando a gente toma um tipo de susto? Tem gente que quando toma um susto se torna agressiva, dá um soco, se torna extremamente... Eu tenho um caso desse. Por exemplo, eu lembro, quando eu era moleque, 15 anos de idade, 14... eu tava andando no Largo do Paissandu, Alexandre. E andando ali no Largo do Paissandu, eu tinha acabado de receber meu salário, andando com um saláriozinho no bolso, ano de 95, mais ou menos, eu acho. E aí, ali, andando pelo Largo do Paissandu, uns meninos me encostaram. E aí, eu falei, pronto, vão roubar meu salário. Trabalhei o mês inteiro camelando o centrão, vão me roubar. E aí veio os meninos, eu olhei um com a camisa por dentro, outro sem camisa e deduzi. Olha a reação do medo, né? Eles não estão armados. O que eu fiz? Eu dei um murro no menino. Nossa. Eu não te contei essa história? Não. Não, eu dei um murro no menino e saí correndo para entrar no metrô São Bento. Para você que não conhece, é uma corrida de mais ou menos uns 200 metros. Pois eu fui do metrô São Bento, mudando de vagão até a estação Carandiru. Eu acho que são as 6 estações. No metrô Carandiru eu corri, peguei o primeiro ônibus que tinha, fui pendurado na porta e descendo no ponto de ônibus, eu fui correndo até a minha casa, eu só parei quando eu estava trancado dentro de casa. A minha reação ao medo foi de violência. É quase que instintivo. Os animais fazem isso também. Mas como em sociedade a gente se deixa, como você disse, vencer a gente deixa de ser racional. Imagina reagir a um assalto, que absurdo. A gente deixa de ser racional e deixa o medo triunfar. Não pode ser assim, né? E é mais preocupante ainda, Pedro, quando você pensa que isso não está sendo feito de uma maneira instintiva por um rapaz dos seus 14 anos com o seu saláriozinho no bolso, mas Sim. está sendo feito por políticos que estão determinando leis cada vez mais restritivas, porque acham que na lei
uma lei que restringe vai ajudar as pessoas, ou algumas pessoas, outras nem tanto, a estarem livres de certas situações, né? Então a gente vê muito nas leis hoje, nas propostas de leis, ou a restrição, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, ou o único direito que se defende é o de porte de armas, né? Então você pode andar armado porque assim você poderá se proteger. Você vai ter mais coragem, né? Você estará menos inapto a uma situação. Aí eu recordo aqui o refrão da música Bicho Feroz do Bezerra da Silva, né? Você com revólver na mão, você é um bicho feroz. E é isso. Com revólver na mão, armado, a gente já costuma ser irracional na normalidade. O perigo é, na normalidade, a gente ser irracional e irracional com algo letal. E além disso, lógico, aqueles que querem aí leis restritivas, é como essas leis, esse pensamento acaba sendo alimentado justamente pela questão do medo. E essa questão do medo também tem a ver com a mídia, não é, Alexandre? Tem gente que, por exemplo, eu viajei para o Ceará recentemente, e aí uma pessoa falou assim para mim, mas como é que você anda? Um parente, né? Como é que você anda em São Paulo? É um absurdo aquela cidade, porque acham que a gente é assaltado todos os dias, né? Dobrou a esquina. Virou a esquina e é assaltado. Por que isso? Porque quem tá de fora assiste essas programações que batem nessa questão o tempo inteiro. Né? Aquilo que você vinha dizendo. Vai alimentando o medo e vai dizendo, olha, é assim, é essa situação. Essa questão de mídia também acaba causando e criando uma cultura de medo que muda muito o jeito com o qual a gente se comporta e com o qual a gente convive também na cidade. Você acha isso, Alexandre? Sim, e tem um argumento que se usa quando a mídia se aproveita do medo para que ele se torne uma notícia, que sempre se usa o seguinte argumento: olha, a gente está te falando para que você possa se prevenir, para que você possa se precaver. E aí você pega os casos que acontecem e de fato, né, aqui a gente também não quer dizer que o mundo é uma maravilha e você tem que olhar as coisas sempre do ponto de vista positivo. Mas o que a gente está querendo dizer é que, às vezes, uma programação televisiva, sobretudo, mas também pode ser aquele jornal antigo, Pedro, os Notícias Populares, ou ainda aqueles programas de rádio que era um programa policial. Mas, enfim, todas essas programações, elas pegam uma história que aconteceu ali, pontual naquele dia, e eles criam um padrão, né? Como se dissesse... Sim. Eu acho ótimo. Há algum tempo atrás eu estava vendo que um desses apresentadores de telejornais policiais que falava assim: o problema está no aplicativo de navegação, que ele dá uma rota errada e te manda pro lugar onde os bandidos estão fazendo emboscada. Quer dizer, você tem que ter uma lógica que respalde que aquilo dali é o que tá te trazendo um risco. E aí qual que é a medida que ele propõe? Não use o aplicativo de navegação. Ou seja, joga a criança fora com a água do banho. Você tá sujeito a entrar também em lugares que não são... que talvez te ofereçam risco também, só que agora você vai sem o aplicativo, que o problema é o aplicativo. Então... Não existe uma lógica, na verdade. Existe só uma comoção, um jeito de te pegar pela emoção para te manter vidrado ali, ligado naquela programação que teoricamente está te ajudando e, na verdade, só está te alimentando uma neurose. É interessante como essa questão de, por exemplo, criminalidade, como essas coisas alimentam a gente. Não a gente, em mim não causa. Como eu disse, a gente não assiste TV já há um tempo, mas como causa fascínio. Veja, por exemplo, quando esses crimes
que estão muito próximos da nossa vida de dia a dia acontecem. O caso de filhos que encomendam assassinatos das mães, dos pais, ou mesmo o caso lá do pai com a madrasta que tiraram a vida da menina pequena. E quanto mais perto da gente esses crimes acontecem, eles causam um fascínio, e esse fascínio, e eu não consigo entender porquê, esse fascínio alimentado por esse tipo de programação, por esse tipo de pensamento, vai causando medo, né? É aquilo que você disse, olha, o crime está na porta da sua casa. E a gente tá te falando justamente para que você saiba, para que você fique esperto, para que você fuja. É uma cultura que vai alimentando essas questões, associada a um certo fascínio que a gente tem pela vida criminosa, ou pelos crimes, não pela vida criminosa em si, mas por esses crimes que acabam causando uma certa comoção. Triste. Como se você soubesse isso, você se precavesse de alguma forma. E enquanto você falava, eu lembrava daqui retomava a frase do Mandela, nosso medo mais profundo é que podemos ser poderosos além de qualquer medida, e eu pensava que o medo é uma confissão de fraqueza, né, Pedro? Sim. Se você tem medo, é confessar, é a mesma coisa que confessar que eu não posso tudo, de alguma forma essa situação coloca a minha vida em risco. Só que a gente não admite muitas vezes para nós que nós temos medo. E aí o que a gente faz para não admitir o medo? A gente se arma, não só do ponto de vista literal, né? Pega uma arma de fogo, mas a gente se arma de vários modos, como a nossa postura. Reativo, né? A gente se torna reativo, a gente coloca máscaras, né? A gente se faz de bravo, ou se faz de eu sou melhor do que os outros, e no fim das contas, todas essas situações, como você falava também, que de alguma forma resultam em violência, tem por trás o medo que a gente não admite. Então, confessar para si mesmo que sente medo é libertador e nos torna poderosos, porque nos desarma no sentido de que você admite, eu não sou todo poderoso, eu não consigo fazer tudo e me proteger de tudo. E parece contraditório, mas não é. Isso te torna poderoso porque te dá a possibilidade de encontrar alternativas, né? Alternativas criativas que não seja o de agir com violência para resolver o problema do medo que você tem do outro. E assim, pensando aqui, também interessa alguém que a gente tenha tanto medo, né? É bom para alguém isso. Primeiro aquela história, né? Um monte de gente fala que para governar, para se manter as pessoas sob controle, criar uma situação de medo é boa. Maquiavel dizia isso, não é? Sim. Outros tratados de política falam de como se criar ali uma situação de medo, uma situação de insegurança. Eu lembro que eu indiquei em algum programa aí a doutrina do choque também, que deixa a gente um pouco paralisado, e estando paralisados, algumas medidas mais polêmicas também se tornam mais fáceis de serem tomadas. Ou seja, há uma série de interesses de gente que vai se sair bem nessa cultura do medo. E aí aí vai uma provocação interna, também a questão religiosa, né? E que a gente precisa se libertar enquanto religiosos. Olha, porque as religiões incutem o medo nas pessoas, e incutindo o medo nas pessoas, elas acabam se sujeitando às leis e tudo mais. E aqui eu vou me servir de uma frase do Papa Francisco. Papa Francisco, quando esteve no Brasil, eu lembro que ele deu uma entrevista para uma TV, essa que consegue as melhores entrevistas. E dando a entrevista, ele falou: eu não tenho medo de nada. E isso, em uma época da minha vida, me fez um bem tremendo, sabe? Me fez um bem danado. Eu falei assim, caramba, o Papa não e assume assim, e que atitude corajosa. Eu também preciso começar a não ter medo, porque interessa alguém que eu tenha medo. Quem quer me dominar quer que eu tenha medo.
O discurso religioso também precisa sair disso, ir mais para a relação de Deus como amor, como misericórdia, e não de botar tanto medo, né, Alexandre? Sim, e eu fiquei pensando aqui uma situação, essa coisa de alguém que tem interesse, que você tenha medo, que nós tenhamos medo. Imagina, Pedro, que nós estamos no nosso período de escola, lá da infância, e eu sou um menininho franzino que sofro bullying direto, tem aqueles valentões que zoam com todo mundo na escola. E Sim. você estuda na mesma escola que eu e é um cara mais alto, mais forte e tal. E aí você, sabendo desse meu medo, chega pra mim e fala: Olha, Alexandre, eu vou dar um jeito nesses caras aí, né? Pode Uhum. deixar que eu vou te defender. Mas pra isso você vai ter que me dar o lanche aí que você traz ou repartir o lanche. Vamos dizer que você é um cara legal. Meu lanchinho Mirabel. Você vai ter que me dar aí 50% do seu lanchinho Mirabel É. para que eu te defenda, né? E olha só, aí eu passo a não ter mais medo porque eu tenho uma figura que me Que bota protege, mais medo. que bota medo naqueles outros, Pois né? é. E isso acontece um pouco com o Estado, né? O Estado moderno, como nós o conhecemos, e quando eu digo Estado aqui é toda forma de governo, ela tem essa função do valentão que te protege dos outros valentinhos. Que organiza as coisas, né? E para isso O irmão mais velho que estuda no mesmo horário que você. Só que isso não é de graça, né? Não. Então, o governo, para ele te proteger, o Estado, para ele te dar essa proteção, ele vai falar: olha, tudo bem, eu te protejo, mas você vai ter que andar aqui nas minhas regras. Sim. E nisso é interessante você pensar como o nosso Estado ele é fundado no medo, né? Sim. E aí, quando vai para as grandes proporções, nas escalas globais, a gente vai ter uma Guerra Fria, onde você tinha duas potências mundiais, Estados Unidos e União Soviética, dizendo para os países: olha, tá vendo o bicho papão lá? É. Ele quer tomar o seu país, então vem aqui para debaixo da minha asa, que aqui você vai estar protegendo do mal que vai vir te assolar. E no fundo, uma morrendo de medo da outra, né? Fora isso. E no fundo, uma morrendo de medo da outra. Mas voltando ainda para a questão da religiosidade, a gente não pode, já passou esse tempo. Já passou esse tempo. O Papa Francisco diz muito isso, né? O nome de Deus é misericórdia. A nossa relação divina, ela tem que ser essa, de amor, de proximidade, de caminhada. Eu lembro de uma senhora que eu conheci que ela falava assim, eu ia pra missa porque eu tinha medo de ir pro inferno. E agora, recentemente, aí a gente não vai entrar nessa questão teológica, a gente vai falar en passant, mas se fala aí, não é, que autores, von Balthasar fala isso, que o inferno é uma possibilidade frente a alguém negar o amor ilimitado de Deus. Pronto, se você quer saber disso, pergunta pro Cônego Antônio Manzato, que vem logo depois da gente na rádio, manda uma cartinha para ele. Mas a gente precisa mudar essa questão de relação com Deus, e ela não pode passar pelo medo. Aí você pode dizer, mas Jesus teve lá uns discursos de medo. Tá, você quer levar em conta o contexto e o ambiente totalmente diferente. E olha o grosso do discurso de Jesus. É misericórdia que eu quero e não sacrifício. E quando ele faz algum discurso mais atemorizante, por exemplo, eu pego aqui Mateus e volto, olha aí, consegui encaixar Mateus 25 de novo no programa. O parâmetro do terror é não fazer o bem ao próximo, não é? A gente precisa mudar o modo com o qual a gente se relaciona e parar de também colocar num ambiente que tem que ser de amor e de misericórdia esse pensamento gerado e alimentado pelo medo. Eu diria ainda nesse sentido religioso que se nós fazemos uma experiência com Deus, nessa medida de um Deus que ele é magnífico, que ele é infinito e todo-poderoso, eu acho que faz sentido você falar em medo num primeiro momento, até você não entender que essa sua experiência é com Deus.
E depois que você entende, não, é Deus que se manifesta, é Deus, essa presença tão grandiosa que eu estou sentindo é de Deus, aí você passa de uma chave de medo para uma chave de fascínio e de... o jargão religioso vai dizer de temor a Deus, né? Sim. Mas não no temor de medo, mas no temor de eu entendi que essa presença ela é magnífica. Isso para dizer que existe aí também o René Girard, que é outro teólogo, outro pensador, diz que a religião ela tem um quê de fundamento no medo, mas depois de Jesus Cristo, sobretudo, a gente tem que passar dessa experiência da não compreensão para a experiência da reverência ao fascinante que é o Deus Todo-Poderoso, porque todo amoroso. Olha, para terminar, para a gente passar para outro bloco, eu mesmo com todo o amor e misericórdia, eu tenho medo de uma coisa em relação a Deus. Do tamanho da vergonha que eu vou passar na hora que eu ver Deus. É o medo que eu tenho e eu trabalho todos os dias para justamente diminuir, mitigar esse medo terrível que eu tenho do tamanho da vergonha que eu vou passar, porque todo mundo tem medo de passar vergonha, essa é a grande verdade. Aliás, incluo aqui um medo. Eu morro de medo de derrubar o cálice com o sangue de Nosso Senhor consagrado. Morro de medo. E por isso eu tenho medo de passar vergonha. Mais um medo que eu coloco junto com os ratos e as pessoas malucas. Vamos pro próximo bloco. Vamos. É isso aí, Pedro. E como nós sempre fazemos, trazemos Jesus para a nossa conversa. E Jesus, também, nosso mestre, ele, em diversos momentos do Evangelho, trata do medo de uma forma, ou melhor, nos instiga, nos impulsiona a superar o medo. Uma das vezes, para mim, uma das mais significativas é no final do Evangelho de João, quando os discípulos estavam trancados com as portas fechadas por medo dos judeus, ele aparece ressuscitado no meio deles e diz: não tenhais medo. E esses discípulos superam esse sentimento negativo. Você fala aí da pós-ressurreição, né, Alexandre? Exato. Você sabe que chama atenção nesses domingos da Páscoa, eu sempre acentuo essa questão de como, pouco a pouco, essa força do Jesus ressuscitado muda o comportamento de medo para coragem, e a melhor síntese disso é Pedro. Você pega Pedro na sexta-feira da paixão, ele é a síntese do medo e da covardia, né? Nega o mestre. Ele nega o mestre, ele foge, ele diz, não conheço, vocês estão loucos, e tudo mais. Ele é a síntese... Sente o peso da vergonha. Sente o peso da vergonha, mas ele é dominado pelo pavor. Isso é bem nítido. Os evangelhos fazem questão. E depois, quando você lê mais pra frente, você pega aí os Atos dos Apóstolos, que são os Evangelhos do Espírito, que a gente chama, o Evangelho do Espírito. Quem é que mais faz discursos? Pedro. Né? Sim. Quem é que tem as atitudes mais corajosas? Pedro. Como consegue vencer essas situações de medo? Como essa força do ressuscitado consegue fazer com que os medrosos se tornem corajosos, não no sentido de se tornarem violentos, mas de enfrentarem o medo e terem uma vida transformada. E como é que isso acontece? Desejando a paz, né? A paz é mesmo o caminho para se vencer o medo, Alexandre? Você acha isso também? Eu acho. Eu acho, e o interessante é que não é uma paz imposta. É uma paz que vem de dentro, né? A gente, naquele contexto de Jesus ressuscitando e a igreja nascendo, nós temos ali a Pax Romana oferecida pelo exército romano, que é, vem aqui para debaixo da asa do Império Romano que você vai estar tudo bem contigo. Vem por esse irmãozinho mais velho, né? E Jesus propõe uma paz diferente. Esteja em paz consigo, esteja em paz com os irmãos. Acredite que este seu medo exacerbado, ou seja, esse
medo grande demais, ele é infundado. E quando você acredita nisso, você se liberta e encontra a paz de Jesus Cristo. Aquele que vence a todos os inimigos, né? Uhum. Que é a discórdia, que é o pecado, que leva à morte. Jesus, vencendo a morte, nos dá essa perspectiva de que, e agora? Você vai ter medo de quê mais? Pois é, se você já sabe, eu gosto sempre de dizer, já sabe o final da história, tem medo de caminhar por quê, né? Mas eu recordo aqui de uma música do Padre Zezinho. Mais um aqui, consegui encaixar mais uma vez o Padre Zezinho, hein? Você pode começar a fazer o bingo do programa. Eu encaixar Mateus 25, encaixar e também Padre Zezinho, fora os vícios de linguagem. Eu sei que a gente tem, viu? Perdoa. Tem um monte. A gente não é radialista, deixa essas coisas. Quem não tem vício de linguagem é a turma boa da rádio. A gente tem, porque a gente é tosco mesmo. Mas eu lembro de uma música do Padre Zezinho, chamou O Pacifista. E lá pelas tantas ele diz assim: pela guerra, quem faz mais alarde é que tem maior medo da paz. Mas como cala fundo essa frase. Pela guerra, quem faz mais alarde é porque tem maior medo da paz. Quem alimenta a cultura da violência tem medo da paz que a justiça pode trazer. Se há interesse que haja cultura do medo, há interesse de que haja injustiças. Se há interesse em cultura do medo, é porque há interesse em haver diferenças discrepantes, escandalosas, que são contra aquilo que a ordem natural, como um dia citou o Alexandre aqui, São João Crisóstomo disse que Deus criou a terra para todos. Quem quer violência, quer injustiça, e quem quer injustiça nos quer ver divididos porque não nos quer ver em paz. Eu já disse isso e repito, dividir para conquistar. Nada mais diabólico, nada mais anticristão do que achar que a guerra e a violência, ou qualquer coisa que surgir a violência, seja de verdade solução por nossa sociedade. Soltei o microfone, vamos Drop tomar café. Mic. Tchau. E assim nós terminamos mais uma conversa, dessa vez sobre a cultura da violência. E, no final, bom, a gente nunca chega a conclusão nenhuma, mas a grande conclusão disso tudo é que a gente não pode se deixar vencer por essa loucura de violência. Os maiores exemplos da humanidade são homens construtores da paz, né, Alexandre? Martin Luther King, Mahatma Gandhi, a gente citou aí o próprio Nelson Mandela, Jesus de Nazaré, a quem nós chamamos de Jesus Cristo, nosso Deus, ou seja, seja mais um construtor da paz, isso vale muito a pena, e se você tem algum desejo de entrar para a história, não é sendo violento que vai entrar, né? Pedro, eu gosto assim quando a gente termina pra cima, quando a gente termina numa boa perspectiva. Ninguém se espelha em quem tem medo. Todo mundo se espelha nos destemidos. Boa semana pra você. Abraço, beijo e faça a diferença onde você está, mostrando a sua coragem e o seu destemor. Depois disso, eu só tenho que dar tchau. Tchau. Até semana que vem.